Deixa eu ver aqui o negócio. Live teste. E agora tem que esperar. Não apareceu nada ainda. Tô vendo para enviar alguma coisa. Comentar. Ó, convidar a Luciane de Jesus. Cadê esse aqui? Ó? Convidar Luciano. Já convidou. Não, eu sei, vamos fazer outra coisa. Tá vendo? Eu convidei. Não aparece nada. Tá vendo? Não tá aparecendo nada. Nada, 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 nada. O que é aquele azinho lá em cima? Isso aí é nada não. Tá vendo? Ó que coisa estranha. Você tá no seu. E eu tô aqui no meu, ó. 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 Natália. Oliveira de Jesus. Só Natália já aparece. Tá vendo? Ó? Coloca Natália Oliveira, amor, de Jesus. Se não tá aparecendo Natália, vai aparecer Natália Oliveira. Não tá aparecendo, amor. Tá vendo? Ó, tem um espectador já. Tem alguém que tá de olho. Um moço aqui. Só que, ó, não tá aparecendo. É só uma live teste. Como é que pode, né? Ó. Aqui também, aqui tem duas. Tá vendo? Ó, já tem duas pessoas. Aqui tem duas pessoas. Fala que tem aquela. É live teste, pessoal. É live teste, tá? A gente acabou não dando certo uma live que eu ia fazer com meu amigo David Tomazin. E a gente tá tentando descobrir o erro desse celular. Porque no caso, como eu tenho um canal no YouTube, que se você quiser se inscrever, o Céu é para hoje oficial. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações. Boa noite, dona Francisca Lene Pinheiro. Minha esposa está aqui do meu lado, meu filho. A gente está tentando fazer uma live, estava tentando fazer uma live, só que infelizmente o celular que eu tenho não presta. E a gente tá tendo um pouco de dificuldade porque dessas questões aí, mas a gente vai conseguir melhorar logo mais em nome de Jesus. Já que eu estou aqui com vocês, falando em dois Facebook ao mesmo tempo, o Facebook da minha esposa e o meu Facebook, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para os amados irmãos. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o púlpito brasileiro, sobre a questão do coaching, sobre a questão de teologia da prosperidade, sobre essas questões das pessoas estarem focadas na terra e não no céu. E eu tenho visto que tem crescido muito o número de pregadores que não está mais pregando sobre o céu, está pregando sobre terra, está pregando sobre casas, está pregando sobre fama, mas não está pregando sobre céu. Então, está acontecendo muito em nossos dias esse fenômeno de palestras ao invés de mensagens, porque o povo não quer mais saber de céu. E eu quero contar uma história para vocês, uma história verídica para vocês sobre isso.
Tem um presbítero, isso aqui é uma história verídica. Eu ouvi um irmão falar, um pastor falar em um canal, que eu me esqueci o nome do canal, e é verídico. Um presbítero foi chamado, ele mexia com questões de pintura, gesso, e ele foi chamado para não é construir, para dar uma minha esposa trazendo um, obrigado, hein? Ele foi chamado para fazer uma reforma na casa do pastor presidente da igreja dele. Ele foi chamado para fazer uma reforma na casa do pastor presidente, esse presbítero. E ele chegando lá na casa e começa a reformar, começa a passar gesso, começa a pintar. Ele vê que a esposa do pastor presidente de uma denominação, eu não vou citar nomes, mas de uma denominação, uma grande denominação, ele foi lá. Aí a esposa desse pastor estava na casa. E o rapaz, para puxar a conversa, chega e fala: irmã, você está vendo o que está acontecendo? Os sinais, Jesus está voltando. A irmã, que é mulher do pastor presidente, falou: você tá doido, fi? Ó a forma como ela falou. Você tá doido, fi? Jesus não pode fazer uma sacanagem dessa comigo, não. Agora? Tô acabando de reformar minha casa. A piscina, a área do churrasco, não. Jesus não pode fazer uma sacanagem dessa. É semelhante, estamos vivendo dias semelhantes os dias de Ló. Por que, irmão Luciano? Porque as pessoas estão se importando mais com coisas da terra do que coisa dos céus. É por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas iriam amontoar para si doutores, pastores, pessoas que não falassem o que elas precisassem ouvir, precisavam ouvir. As pessoas estão querendo pessoas que falem o que elas querem ouvir. Quem é que está se importando com o céu, com o inferno, esses últimos dias, com coisas eternas? Quem é que está se importando com a eternidade nesses últimos dias? É poucas pessoas. Eu acredito o seguinte, que a volta de Jesus é iminente. O que significa a palavra iminente? Quando não tem mais nada para acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, no caso, meus irmãos, não as pessoas que estão dentro dessas denominações, ouvindo esses palestrantes, ouvindo esses coaches, essas pessoas que estão trazendo a modernização desnecessária para a Bíblia, porque é melhor feijãozinho com arroz. João 3,16, Salmo 23, Salmo 91. Não precisa de inovações, não é necessário inovações. Como nós estamos vendo tantas inovações, tantas coisas acontecendo. As pessoas estão amando o tempo presente. As pessoas não estão amando mais a volta de Jesus. É tanto que na palavra de Deus fala o seguinte: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que encontrará fé na terra? Essa fé é a fé salvífica, é a fé que ainda acredita em arrebatamento. E é interessante salientar para vocês o seguinte, que as pessoas estão achando que Jesus está aberto a tudo. Jesus não está aberto a tudo. A Bíblia fala que ele está aberto a todos, mas não a tudo. Quando o Senhor Jesus, no monte, pregando a palavra, ele estava curando, ele estava salvando, libertando, fazendo milagres, maravilhas, sinais. E a Bíblia fala que tinha multidões do lado de Jesus. Os discípulos estavam ali. Aí quando Jesus começa a pregar uma palavra mais dura,
uma palavra um pouco mais pesada. O que foi que a multidão fez? Cada um foi saindo de fininho, cada um foi saindo de mansinho. Esta palavra é muito dura. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? Aí a Bíblia fala o seguinte, que quando todo mundo saiu, Jesus direciona agora para os discípulos e pergunta para eles: vocês também querem ir? O interessante, meus irmãos, é que Jesus, ele não fala assim: não voltem amanhã, não precisa vocês ir embora não, eu vou melhorar, da próxima vez eu vou falar um pouco mais tranquilo. Não, Jesus não faz isso. Ele fala o seguinte: vocês também querem ir? Vocês também querem ir? A porta está aberta. Ou seja, a mensagem ela não pode ser mudada. Porque se a mensagem for mudada, ela perde a essência, ela não é mais verdadeira. E evangelho é renúncia, é se arrependam. Está circulando na rede social um vídeo. Eu vou citar nomes porque está acontecendo, né? E todo mundo viu. Pastor Júnior Trovão e Pastor Raik Melo, eles protagonizaram um vídeo muito ruim. Uma pequena fala do vídeo muito ruim, falando que Elias tinha perdido a intimidade com Deus por causa da provisão. Eles foram infelizes naquela fala. Eu não vou aqui de maneira nenhuma ser hipócrita e tentar manchar o ministério desses dois homens de Deus. Só que o grande problema é que quando a gente começa a enfeitar demais... presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Quando as estrelas aparecem, é porque o sol já foi embora. Irmãos, a gente não precisa fazer nada demais, não precisa inovar em nada. É só pregar a palavra de Deus. A gente não precisa ficar inventando historinha bonita para ser diferente, não. É só pregar a palavra de Deus, é só levar o evangelho da forma como ele é. Dona Francisca Lene perguntou, né? Oi, boa noite, tudo bem? Como está o seu bebê? Graças a Deus está muito bem, Dona Francisca. Está crescendo, cada dia maior, né? Levado. Meus irmãos, é o seguinte. Essa questão do púlpito brasileiro é uma questão que não é de agora. As mensagens, ela vem mudando. As mensagens, ela está se adequando ao mundo. As mensagens antigamente era sobre arrependimento, sobre libertação, transformação. Hoje em dia é sobre paz, hoje em dia é sobre prosperidade. Hoje em dia é sobre você vai ter, você vai pisar, se o mar não se abrir, você vai passar por cima. É um evangelho triunfalista que a gente não vê na Bíblia Sagrada sendo defendido por Jesus. Este evangelho nós não vemos na Bíblia. Esse evangelho de super-homem, que você é melhor, que você vai isso, não vemos na palavra de Deus. É por isso que a gente precisa ficar com a Bíblia. Nada além da Bíblia. Nada além da Bíblia. O grande problema, meus irmãos, é que este evangelho está tentando encobrir o verdadeiro evangelho. Eu fui pesquisar no dicionário e a palavra encobrir, ela quer dizer impedir de ser visto. Ela quer dizer não se deixar perceber, disfarçar-se. Ou seja, estão tentando impedir que o verdadeiro evangelho seja visto. Estão tentando encobrir, não deixar perceber que evangelho verdadeiro não glorifica homem. Evangelho verdadeiro humilha o homem. Porque você, meus irmãos, não pode ficar do mesmo jeito que você estava quando você aceita Jesus, não. Você tem que mudar. Tem que ter transformação. E é interessante salientar o seguinte, que Jesus, ele não está aberto a tudo, ele está aberto a todos. Vinde a mim. Mas
Pegue a sua cruz e siga-me. Você tem que seguir as pisadas de Jesus, os passos de Jesus. Nós precisamos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, porque até a Bíblia fala o seguinte, que nós temos que ter a mente de Cristo em seus passos, como diz o best-seller. Que faria Jesus? Então, quando eu fui olhar no dicionário e vi que a palavra encobrir significa aquele que encobre as manchas da pele com maquiagem, estão tentando encobrir o verdadeiro evangelho. Evangelho é perseguição. Evangelho é calúnia. Evangelho é aquele que vier após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a mim mesmo? O que é que você gosta? O que é que você quer? Renuncie tudo isso por amor a Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, evangelho é santidade. Se eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu preciso andar como Jesus andou e pensar como Jesus pensa. Quando aquela mulher falou assim, você tá doido? Jesus não pode vir agora não. Eu me lembrei de imediato da mulher de Ló. Que a mulher de Ló, ela foi muito infeliz ao olhar para trás. Tem muita gente olhando para trás. Agora, nesse exato momento, a gente percebe o seguinte, que pessoas que cantavam no gospel. Eu não gosto dessa palavra, mas eu tenho que usar aqui. Pessoas que cantavam no gospel, como Leonardo Gonçalves, eu vou dar nomes aos bois, Jamile, que eu até postei na minha rede social um vídeo dela falando o seguinte, que ela estava deixando o gospel para entrar na música secular. Irmãos, isso significa, como a palavra de Deus fala, que a pessoa está voltando ao próprio vômito. A pessoa está querendo se lamear, se sujar. Quem canta 20 anos para Jesus e deixa Jesus para cantar para o diabo, e depois ainda vem falar, não, que a música é a mesma, não é a mesma. A Bíblia fala que não tem como servir a dois senhores. E música é o seguinte, ou ela é do céu, ou ela é do inferno. Porque a Bíblia fala que tudo que nós formos fazer, temos que fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. É como as pessoas falam, irmão Luciano, fazer tatuagem é pecado? É pecado. Fazer tatuagem é pecado, sabe por quê? Porque o corpo não é teu. Quando você aceita Jesus, o corpo não é teu. Que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Tem até uma palavra que fala assim, né? Você que está me assistindo, você é uma alma ou você tem uma alma? Eu vou mudar aqui, inverter. Você tem uma alma ou você é uma alma? Então, meus irmãos, é o seguinte, o corpo não é nosso, o corpo é de Jesus. O corpo é do Espírito Santo. Se o corpo é do Espírito Santo, a gente não pode ficar arriscando. A gente não pode ficar degradando. Então, e é pecado, sabe por quê? Porque tu não tá fazendo tatuagem para honra e glória do nome de Jesus. Ah, irmão Luciano, é pecado beber? É pecado beber. É pecado beber cachaça, beber cerveja. Porque o púlpito brasileiro não está condenando mais estas práticas. O púlpito brasileiro não está mais condenando o que a Bíblia condena. Você sabia disso? Que o púlpito brasileiro agora está aplaudindo quem não merece. Está aceitando o que não é para aceitar, porque a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, irmão Luciano, mas beber não é pecado, o pecado é se embriagar. Ah, é? Ah, é? A Bíblia fala o seguinte, não se embriague com vinho que a contenda, encha-se do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Como que a gente começa a pecar? Flertando com o pecado. É um pouquinho que começa a fazer diferença. É um pouquinho que começa a tirar a gente da nossa sobriedade. Então,
É pecado. Por que que é pecado? Porque tu não vai beber para honra e glória do nome de Jesus. Tu vai beber porque tu quer beber, tu quer ficar bêbado. Então, meus irmãos, nós como servos do nosso Deus, nós como cristãos, verdadeiros adoradores, homens e mulheres que têm compromisso com a palavra, temos que parar com esse negócio de ficar agradando as pessoas. A nossa querida irmã Andressa Daniele está mandando boa noite, a paz do Senhor. A irmã Nath está falando amém. Que Deus abençoe aí. Eu estou em dois Facebook, no Facebook da minha esposa e no meu Facebook aqui. Tentei fazer uma live, só que não deu para fazer. Aí eu não poderia deixar os irmãos sem pregar uma palavra para os amados irmãos. Eu gostaria de ler em Romanos capítulo 12... Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Romanos 12, 1. O apóstolo Paulo, na sua palavra, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Glória a Deus. Irmão Cláudio Honor José está pedindo oração pela família Miguel, Jéssica e o próprio irmão Cláudio Honor. Amém, meu querido. Vamos estar orando pela sua vida. Cremos no milagre, cremos na graça do Senhor sobre a tua família e sobre a tua casa. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela vossa compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós entendemos o seguinte: nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo, os nossos corpos em sacrifício vivo. Se a gente fumava, não podemos fumar mais, porque isso não é para a honra e glória do nome de Jesus, e isso é vício. Deixa. Irmãos, o que tem na internet de pastor defendendo o pecado não está no gibi. E interessante é que a gente que precisa estar inserido na palavra. Não é a palavra que tem que se amoldar ao meu modo de pensar e ao meu modo de viver. Eu poderia até abrir a minha vida para vocês agora e falar que eu já vivi no mundo. Embora eu nasci, quando eu nasci minha família já era cristã. Embora eu tenha um conhecimento do certo e errado, como vocês também têm conhecimento. Uma coisa que me chamou a atenção foi o que aconteceu com a Bruna Carla. Quem não lembra? A Bruna Carla, isso está na minha mente, eu tenho que falar para vocês. A Bruna Carla, ela tinha amigos homossexuais, né? Aqueles. E aqui de maneira nenhuma eu quero condenar ninguém, porque departamento de salvação só cabe a Deus. Quem sou eu para condenar alguém? Eu sou o pior pecador, porque nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Então, quando a gente peca por pensamento, ninguém viu, mas a gente pecou. Deus viu que a gente pecou. Quando a gente peca por palavras, às vezes a pessoa não ouve, mas Deus ouve. A gente está pecando, é forma de pecado. E quando a gente peca por ação, aí é complicado porque a gente consuma o ato. Mas todo mundo peca, porque nós somos descendentes de Adão. Porém, nós precisamos nos posicionar para defender a palavra. Defender o Deus que nós acreditamos. Tá chegando leis. Leis no Brasil, leis no mundo, que estão tentando, em alguns países já aprovaram até a pedofilia. Em alguns países já estão aprovados. Nos Estados Unidos da América aconteceu uma passeada de homens nus com crianças, homens nus, pessoas nuas no meio da rua. Isso não é normal. Temos que pregar a verdade e falar que isso não é normal. Isso é sinal da volta de Jesus. Eu sempre falo, segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, uma mulher em estado interessante, uma mulher grávida, ela tem de 60 a 100 contrações até dar à luz. E é o seguinte, a Bíblia fala que a terra está tendo dores de parto porque não está suportando mais o peso do pecado.
o peso do pecado. Então, meus irmãos, a gente não pode se acovardar. A Bruna Carla, voltando na questão da Bruna Carla, ela foi convidada para cantar num casamento homossexual. E segundo a Bíblia Sagrada, não podemos coadunar com essas práticas. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso se torne normal, como estão tentando normalizar todas essas coisas. E não é normal, precisamos nos despertar. A irmã Sabrina está conosco também, a paz do Senhor. Meus irmãos, é o seguinte, ela falou não, ela defendeu a fé dela, ela falou eu não posso fazer isso. Mas a internet está cancelando a Bruna Carla. Anitta, Ludmilla, olha olha o tipo de pessoas. Só que é interessante que ela não voltou atrás, ela falou a verdade, eu não posso concordar com isso, eu não posso aceitar isso, por quê? Porque o meu Deus condena. É interessante que tem pessoas que falam, não, irmão Luciano, como a serpente falou para Eva, Eva, foi isso que Deus falou? Que não era para você comer? Ou a conversa? Que não era para você. Não, Eva, não é bem assim. Toma cuidado, irmão, com esses negócios, não é bem assim. Você entendeu errado. Não, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. É o povo que tenta complicar o que está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Ou é céu ou é inferno. Ou é água doce ou é água saloba, salgada. Ou é para cima ou é para baixo. Pode observar. Em cima de muro não é lugar de habitação. Tá chegando leis que pastores vão ter que casar homossexuais. E é aí que eu quero ver. Já tá acontecendo, mas é aí que eu quero ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem vai pra cadeia. Quem vai responder processo. Quem não vai se acovardar. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que nós precisamos estar preparados. Nós devemos estar preparados. Porque a Bíblia fala, aquele que ama pai, ama filho, ama esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Então a gente não pode amar mais a nossa vida do que a Deus. E a Bíblia nos chama para sermos santos. O que significa a palavra santo? A palavra santo significa aquele que é separado. Você está separado do pecado? Você cortou o cordão umbilical com o pecado? Você realmente mudou a tua vida? Porque antigamente, eu que já tenho 32 anos, antigamente, quando uma pessoa se convertia, a pessoa, quando ela ia no bar, ela parava de ir no bar porque ela tinha aceitado Jesus. Se a pessoa andava sem camisa na rua, a pessoa agora não anda mais sem camisa. Isso aqui era há 20 anos atrás. Era esse evangelho que era pregado, o evangelho de transformação, um evangelho de mudança, um evangelho de realmente de renúncia. Se a pessoa cantava a música do mundo, não canta mais. Se a pessoa falava mal dos outros, não fala mais. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa aceita Jesus, continua visitando os mesmos lugares, continua com o mesmo vocabulário, continua com o mesmo estilo de roupa, não muda nada, não. Jesus está aqui, ó. Mentira. Porque a Bíblia fala que quando nós somos moradas do Espírito Santo de Deus na nossa vida de verdade, é corpo, alma e espírito. O corpo precisa falar que agora quem mora é Jesus. Quem habita é Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Toma cuidado com esse púlpito brasileiro. Promíscuo, mentiroso, enganador. Aonde quem prega a verdade, como eu estou pregando aqui, é cancelado. Irmãos, a represália tá grande. No Japão, teve cristão que não pôde receber auxílio apenas porque defendia a fé. Estamos chegando no momento em que as coisas estão se afunilando. A Bíblia fala o seguinte, que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque para você entrar pela porta, você tem que fazer um esforço muito grande. Ah, irmão Luciano, então é pelo meu esforço que eu vou para o céu? Não, não é pelo seu esforço.
Porque a Bíblia fala que a salvação é pela graça. Porém, as pessoas estão querendo baratear a graça. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata. A graça de Deus só foi possível porque o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, desceu e morreu dura morte, morte de cruz. Então, meus irmãos, olhando para o cenário, a gente percebe o seguinte, que é necessário renúncia, é necessário posicionamento, é necessário a gente acordar e nos despertar, porque estamos em um momento crucial. Talvez, aqueles que não se adequar à palavra de Deus agora, não terá mais como se adequar, correr atrás do prejuízo. Então, meus irmãos, eu quero deixar esta palavra aos vossos corações e dizer o seguinte, que não é tempo da gente cochear em dois pensamentos, como Josué falou. Se vocês quiserem, esse é o momento, vocês fazem o que quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com sinceridade, com verdade. Vamos servir ao Senhor e sermos honestos na nossa forma de servir. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora, só para finalizar e depois estar orando pela família do irmão Claudionor José. A santidade, meus irmãos, ela não é isso aqui, ó. A santidade não é isso aqui. Nunca foi, nunca será roupa. A santidade, irmãos, ela... Como é que eu posso falar isso para vocês entenderem? A santidade, muitas das vezes, ela não é isso aqui, ó, também. Porque pode ser que eu esteja fazendo, mas eu esteja impuro. Pode ser que eu esteja pregando, mas eu esteja em fornicação. Pode ser que eu esteja ajudando as pessoas, mas meu coração não é puro. É por isso que Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos, e os discípulos estavam comendo, aí chegaram os saduceus, os fariseus, e perguntaram, mestre, mas como que tu deixa os teus discípulos comer sem lavar as mãos? Aí Jesus chega para eles e fala assim, ó, o que se lameia, ou seja, o problema não é o que entra, ou seja, o problema não é eu estar com as mãos sujas para comer. O problema é eu estar com o meu coração sujo lá dentro, onde ninguém está vendo. Porque a Bíblia fala o seguinte, que o homem olha o que está diante dos olhos. Eu vou na igreja, vejo um pastor pregando, vejo um missionário pregando. Oh, glória a Deus, homem abençoado, mulher abençoado. Mas você sabe o que tem dentro do coração dele? Então santidade não é isso aqui. Não é mãos, eu meter a mão na obra, eu fazer, eu estar indo para a igreja, eu estar pregando. Isso não é santidade, irmãos. Isso aí é fácil de fazer. Eu vou contar uma história para vocês rapidamente. Teve um irmão, não vou chamar de irmão porque ele não era irmão, mas teve um homem que se vestiu de social e foi para uma igreja. E ele estava a caráter, Bíblia na mão, de social, história verídica. Bíblia na mão, de social, engravatado, sapato. Chegando na igreja, a igreja vai lá, a direção dá oportunidade ao homem. O homem pega a palavra, toma a palavra, pega a responsabilidade ali naquele momento e ele dá um duro... eu esqueci até a palavra agora. Ele dá uma dura crítica àquela igreja, um duro sermão àquela igreja. Ele fala... Que discernimento que vocês têm? Qual é o Deus que vocês servem? Porque nem crente eu sou. Eu sou um bruxo, eu sou um macumbeiro que vim zoar com a cara de vocês e eu ainda recebo oportunidade? Ou seja, se eu coloco uma gravatinha, se eu coloco um terno, eu vou em qualquer lugar e as pessoas falam, Pai do Senhor, irmão, amém. Mas e o coração, como que tá? Então, no caso, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. O que é que nós temos nutrido dentro do nosso coração? O que é que nós temos nutrido na nossa vida? É preciso a gente viver uma vida em santidade, mas não de aparência.
em pensamento, em palavras e em obras. Porque nós não somos o que nós somos quando as pessoas nos veem. Você é o que você é quando ninguém está te vendo. Isso se chama integridade, retidão. É possível ser íntegro, irmão Luciano, nos dias de hoje? É possível. Peça a misericórdia de Deus, clame a ajuda do Espírito Santo, que você vai ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, como diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, não se conforme com o mundo. Tá aqui, ó, Romanos capítulo 12, pode abrir a tua Bíblia, tu tem um exemplar em casa? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com o mundo. Irmão, tu é crente, mas tu ainda faz fezinha? Ah, eu vou fazer uma fezinha, quem sabe eu ganho. Jogo, cai fora, é arapuca. Ah não, irmão, mas eu tenho tanta vontade de fazer uma tatuagem, meu Deus. Cai fora, a Bíblia fala que a gente não pode se conformar. Tu ainda é aquela pessoa que torce demais pra time de futebol e tu diz que é crente. Isso é idolatria, meus irmãos. Idolatria, idolatria. É a palavra de Deus. Eu vejo aí as pessoas, e aqui eu posso até receber críticas, e eu não vou me importar com crítica. Quem quiser criticar, que critique. A Bíblia fala, importa agradar a Deus ou agradar a homens? Eu prefiro agradar a Deus. Irmão do céu, meu Deus, é tanta coisa para falar que às vezes a gente fala, será que eu falo? Será que eu falo mesmo? Porque, irmãos, eu sou de um tempo em que as pessoas levavam a sério as coisas de Deus. Eu sou de um tempo onde as pessoas realmente eram abstêmio, sabe? Se abstinha dessas coisas. Era oração, era monte, a gente não falava de novelas, a gente não falava de filmes, a gente não falava dessas coisas. A oração de Jesus, a oração sacerdotal, ela fala o seguinte, não peço que os tire do mundo. É a oração de Jesus, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É necessário o cristão ser livrado do mal. Ou você acha que José, ele teria resistido se ele tivesse ficado ali? É por isso que a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Se José tivesse ficado, José teria caído. Ele correu, ele fugiu. É por isso que a gente tem que fugir dessas coisas. Tá na palavra de Deus. Jovem, fuja dos desejos da mocidade, porque esses desejos só te levam para o inferno. Vocês que estão me assistindo, irmão Carlos, irmã Nath, irmã Andressa, irmão Claudio Honor, irmã Simone, eu vou falar uma coisa para vocês que é a verdade. Você sabia que quando Jesus voltar, quando ele arrebatar a igreja, porque eu sou do pré. O que é isso, irmão Luciano? Nem sei o que é isso. Tem pré, pós e meso. Pré-tribulacionistas são a equipe de cristãos que acreditam que Jesus vem antes da tribulação. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia fala que Noé foi livre, Noé ele não entrou em juízo, os filhos judeus não morreram no Egito. E é interessante falar o seguinte, que Deus sempre guarda o povo. E tá na palavra que como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tem uma questão muito grande na internet sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas é o seguinte, a gente como crente, a gente não pode deixar de pregar a verdade. Eu sou do pré, eu acredito que nós seremos guardados da hora da tentação. A grande tribulação está diante de nós, está se descortinando diante da gente. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a gente não pode ficar fazendo cócega nas pessoas. Tem pastores que vai apanhar na grande tribulação. As pessoas, quando ela for para o inferno porque não quiseram servir a Jesus de verdade, porque você não vai para o inferno por causa do pecado. Você sabia disso, que você não vai para o inferno por causa do pecado? Você vai para o inferno porque você não aceita
o perdão de Deus na tua vida. Não aceita que Deus entre e mude a tua vida. Tem muitas pessoas que gostam de brincar com o pecado, de flertar com o pecado. E pecado, irmão, a gente não brinca, a gente corta o cordão umbilical, a gente pula fora. Porque senão a gente cai, nós somos carne, é por isso que a gente precisa estar perto de Deus. Tem pastores que por pregar teologia de prosperidade, que por pregar evangelho triunfalista, evangelho de oba-oba, vai sofrer, vai apanhar, porque as pessoas que ficarem, vai pegar eles e vai falar: por que você não me avisou? Por que você não pregou a verdade para mim quando você podia? Irmãos, eu bem queria que vocês gostassem de mim, por eu trazer uma palavra legal, uma palavra que, irmã, Deus vai te abençoar, porque hoje a gente vê isso nas lives. Os irmãos começam a fazer live e começam a falar: ó, eu tô vendo aí, as lives da revelação, toma cuidado. Teve pessoas que vieram até mim e falaram: ô irmão, na sua igreja tem revelação? Eu peguei essa palavra aqui, ó, e falei: a maior revelação, meus irmãos, tá na Bíblia. A maior revelação tá na Bíblia. Segundo alguns historiadores, tem mais de 32 mil promessas. Lá tem revelação. A maior revelação já foi dada. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Toma cuidado com esse negócio de correr atrás de revelação, de revelar a identidade. Irmão Luciano, então você não crê? Não, eu creio que Deus pode revelar. Mas o que Deus quer realmente é que a gente conserte a nossa casa. O que Deus quer é que a gente resolva o problema do pecado. O que Deus quer realmente é que a gente seja transformado de dentro para fora. Não é um evangelho mesquinho, maltrapilho, não. É que a gente realmente seja mudado, transformado. Irmãos, é porque vocês não me conheceram. Alguns de vocês não me conheceram quando eu estava no mundo. Eu já tentei até me matar, me suicidar. Isso aqui eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu cheguei num nível de complicação que eu não via mais... não via mais um norte na minha vida, não via mais solução para minha vida. Eu estava totalmente carregado. Foi necessário eu ir até o extremo, Eu peguei um carro uma vez, saí alcoolizado, drogado, na Santo Dumont, quase a 200 km por hora, ia matando um motoqueiro. Foi necessário Deus mandar um capitão do BAEP me parar e ele pregar a palavra para mim, um capitão do BAEP. Naquele momento eu entendi que se eu não mudasse a rota, Deus iria abrir mão de mim. Esse negócio de quem tem promessa não morre é mentira. É furada, porque quem tem promessa morre sim. Só é você não querer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Se você ficar aí, não, Deus vai fazer, Deus vai operar. Deus não vai operar, porque Deus não faz o que você pode fazer. Então, para finalizar esta live aqui e deixar vocês voltar ao que vocês estavam fazendo, eu quero deixar esta palavra: fuja do pecado. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Tem muita gente errando o alvo. Tem muito crente errando o alvo. Tem muito crente, aleluia, glória a Deus. Até a irmã Zenilda está conosco aqui. Deus abençoe a irmã Zenilda, mulher de Deus. Tem muita gente que não está se atentando que o apóstolo Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, se tirar os olhos de Jesus, tu afunda, meu irmão. Se você tirar os olhos de Jesus, você naufraga. Tem crente tirando o olho de Jesus e colocando em time de futebol, tirando os olhos de Jesus e colocando em novelas, tirando os olhos de Jesus e colocando em prostituição, tirando os olhos de Jesus e colocando em coisas desse mundo. Ah não, mas eu preciso terminar minha faculdade. Termina a tua faculdade, mas termina a tua faculdade com Jesus. Não é necessário você largar Jesus, largar o alvo para você terminar alguma coisa. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. É esta palavra que eu quero deixar ao coração dos meus amados irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos
Ah, não, mas Deus só quer o coração. Mentira, Deus quer espírito, alma e corpo. O teu corpo precisa ser consagrado. Nada de vestir roupas inadequadas. Nada de seguir tendências de moda. Não, mas eu vi a Paola Oliveira com aquela calça. Deixa a Paola Oliveira lá. A Paola Oliveira segue outro Deus, não segue o Deus da Bíblia. Ah, mas eu vi o Neymar com corte de cabelo. Deixa o Neymar pra lá. Neymar também está se desviando da palavra. Então é o corpo em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Mas eu não tô me sentindo bem com essa roupa. A Bíblia tá falando, ó. Quem tem que se agradar é Deus. Se tu estiver agradando a Deus, tá tudo bem. Amém? Eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos. E agora eu vou fazer a oração pelo nosso irmão Cláudio Honor, que pediu uma oração para a família, para Miguel, para Jéssica. Vamos orar em nome de Jesus? Peço perdão porque não consegui fazer a live com o nosso amigo evangelista David Tomazin, mas a gente vai estar marcando uma outra live aí. Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite eu estou aqui na tua presença com os meus amados irmãos, irmão Carlos, irmã Zenilda, irmã Andressa, Senhor Jesus. Tem mais pessoas também aqui ligado nesse momento conosco, irmão Cláudio Honor, missionária Simone. Senhor Jesus, eu quero orar por esta família, Cláudio Honor, pelo Miguel e pela Jéssica. Ó Pai querido, eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus que provê, o Senhor é Deus que faz, que opera, que transforma, que realiza. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Meu Deus, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor faça morada no coração do Cláudio Honor, é que o Senhor entre com providência na vida da Jéssica, libertando, transformando, Senhor, restaurando a vida, que todos os demônios batam em retirada em nome de Jesus, que todo trabalho de bruxaria, de macumbaria que possa ter sido feita contra essa família, que caia por terra em nome de Jesus, que o laço se quebre e eles possam escapar para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu declaro pela fé que tenho no Senhor, que o Senhor continue cuidando não somente desta família, mas também de todos nós, porque precisamos da tua ajuda. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.